Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que vocês estejam bem, a casa de vocês também, e que esse tempo seja um instrumento nas mãos do Cristo para abençoar o seu coração. Quero convidar você, nessa semana, para ler comigo o Salmo 119, do versículo 113 ao versículo 120. Esse é o nosso texto para hoje. Nós estamos na 15ª estrofe desse salmo. Cantando o alfabeto é o nome dessa nossa jornada e hoje a gente se debruça sobre a estrofe Samek, que é a estrofe cuja primeira palavra tem na sua primeira letra essa consoante do alfabeto hebraico. O texto diz assim, olha só: Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refogo todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Esse é o texto que a gente tem para meditar nessa hora. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Esse texto é um texto interessante porque ele parece revelar, uma faceta absolutamente humana, mas da qual a gente quer distância, sempre que a gente a percebe. E que faceta é essa? A faceta do nosso lado mais sombrio. Quando a gente se depara, por exemplo, com esse sentimento, com esse afeto do lado de dentro, ódio. Odeio os que são inconstantes. Todos nós conhecemos o ódio enquanto um afeto não apenas que nós experimentamos sendo dirigido a nós, mas que nós experimentamos quando o dirigimos a algo ou alguém. O ódio é um afeto que compõe a nossa experiência emocional e é impossível que nós vivamos sem saber o que significa o ódio. Mas é bem verdade, por outro lado, que esse afeto não é um afeto que a gente precisa nutrir no nosso coração. Porque por mais que ele seja absolutamente humano, o seu cultivo é muito custoso para a nossa existência. Aqui, mais do que admitir o ódio enquanto um sentimento legítimo e humano, o que o salmista está fazendo dentro da estrutura da poesia hebraica é uma contrapartida entre a inconstância dos homens e a firmeza ou a constância da lei de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Ele diz assim: eu odeio os que são inconstantes, mas eu amo a tua lei. Na verdade, mais do que mostrar o que ele odeia, o salmista aqui nesse texto se propõe a revelar uma das razões pelas quais ele ama a lei de Deus. E a razão é esta: existe constância na lei de Deus. É como se o salmista estivesse dizendo assim: a tua lei ela não muda, ela permanece para sempre. A estabilidade nela, eu consigo ser norteado pela tua palavra, porque a tua palavra não diz um dia A e no outro dia B. A tua palavra instrui a minha vida de forma muito diferente que os homens inconstantes, que ora estão assim, outra hora estão assado. A tua palavra é norte firme para a vida, porque ela permanece para sempre. Sempre que a gente precisa de norte, é muito bom a gente saber que quando a gente encontra um norte, a gente encontra um norte que permanecerá ali daquele mesmo jeito para todo sempre. Isso dá segurança para a gente, isso dá confiança, nos dá a sensação de que nós estamos com uma baliza correta. Porque dia sim, outro também, o norte sempre está ali, apontando na mesma direção. Em contrapartida, é muito angustiante quando as nossas referências são sempre oscilantes. Uma hora estão de uma forma e em outra hora estão de um jeito completamente diferente. Isso gera confusão para a nossa mente, a gente não sabe mais pelo que a gente vai se guiar. Na vida é bom que a gente tenha nortes firmes, que permanecem. Pois o salmista aqui está dizendo que ele odeia
a inconstância dos homens, mas em contrapartida, ele ama a constância que identifica na lei de Deus. E aí ele diz assim no versículo 114, Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Eu gosto muito disso nos Salmos. Os Salmos, por serem um compilado de poesias, se permitem descrever Deus de formas como nós dificilmente o descreveríamos. Porque as nossas descrições de Deus são geralmente descrições pessoais. Deus é forte, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é Pai. Então todo o nosso imaginário religioso aponta para Deus com essa construção. E aí vem o salmista aqui, no versículo 114, e diz assim, o Senhor é um lugar, o lugar do meu abrigo, e o Senhor é um objeto, o Senhor é o meu escudo, lugar de abrigo. Todo mundo sabe do que a gente fala quando a gente fala disso, né? Esse lugar onde a gente descansa, relaxa, distensiona, o lugar onde a gente se sente seguro. Tem uma canção antiga do pastor Asaf Borba, que a gente canta de vez em quando aqui na nossa comunidade, que começa dizendo exatamente isso. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai, o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Pois é, Deus é o nosso abrigo. Deus é esse lugar para onde a gente vai, um lugar existencial, não um lugar geográfico, físico. Deus é esse lugar existencial para onde a gente vai. Os braços de Deus são fonte de socorro para a nossa vida. Meu abrigo e meu escudo. Ou seja, ele é não apenas aquele para onde a gente vai quando a gente quer relaxar, mas ele é a nossa proteção quando a gente está no meio da batalha. Percebe que os dois instrumentos aqui, utilizados como ilustração, são instrumentos de proteção, mas eles cumprem funções diferentes. O abrigo é o lugar onde eu estou, onde os meus inimigos não me alcançam e eu posso relaxar porque eu estou seguro. O escudo é esse instrumento que eu utilizo no meio da batalha. O inimigo está bem ali, eu sei onde ele está, ele sabe onde eu estou e ele está me atacando. E à medida que eu vou avançando, eu utilizo o escudo para me proteger. Então o salmista está dizendo aqui que Deus é tanto esse lugar para onde a gente vai, para que a gente descanse em confiança e segurança, quanto essa proteção com a qual nós caminhamos e que nos blinda dos dardos inflamados do maligno. É por isso que ele avança e diz assim, na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal, porque eu quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Parece que ele está dizendo assim, a companhia de algumas pessoas é um obstáculo para que eu cumpra o meu propósito e o meu voto de obedecer os mandamentos do meu Deus. Acho isso muito importante da gente se lembrar. Pois é, há companhias que funcionam como uma espécie de obstáculo para a gente fazer aquilo que a gente sabe ser certo. Então tem gente de quem a gente se aproxima, mas que no final das contas só traz prejuízo para a nossa vida, um prejuízo existencial, a gente que coloca a nossa vida para baixo, a gente que impede a gente de se exercitar naquilo que a gente sabe ser importante, que afasta a gente de uma percepção aguçada da presença de Deus. Ele diz, afastem-se de mim os que praticam o mal, porque eu quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, diz ele, segundo a tua promessa, e eu viverei. Acho isso lindo demais. O pedido do salmista pela vida é um pedido que parte do princípio de que não for o Senhor a nos sustentar, nós não viveremos. Pois é, a vida pede da gente prudência, a vida pede da gente maturidade, a vida pede da gente responsabilidade, a vida pede da gente sabedoria. Mas no final das contas, todos nós sabemos que o que mantém os nossos dias continuados é o sustento que vem da parte do Senhor sobre a nossa vida. Não fosse o Senhor a nos proteger, diz outra das canções de Israel, não estaríamos aqui. Não fosse o Senhor a sustentar a nossa casa, não teríamos lugar de habitação. Não fosse o Senhor a proteger a cidade, não adiantaria. Toda a guarda que fica lá de sentinela, observando os passos dos inimigos.
Deus é, em última instância, a razão da nossa existência e da nossa sobrevivência. E nas suas mãos nós estamos. E como canta um amigo meu, uma das suas mais lindas canções, a verdade é que a forte mão do Senhor guarda os nossos dias. E mesmo sem vermos aquele que nos fez, porque é Espírito, nós sabemos, nós pertencemos a Ele. Sim, os nossos dias estão sustentados pelas mãos do Senhor. E essa é a única forma de nós experimentarmos vida. O texto avança e o salmista diz: não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Pelo contrário, peço a ti, ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Me dá amparo, Senhor. Me dê sustento, me dê condição de apoiar em ti e de reclinar a cabeça no teu ombro para poder descansar. Amparo. O Novo Testamento fala exatamente dessa experiência, se valendo algumas vezes de uma outra expressão, suporte. Há inclusive uma recomendação do apóstolo bem explícita numa de suas cartas, nas quais ele diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor, que é muito diferente de tolerai-vos uns aos outros em amor. Antes deem suporte um ao outro em amor. Pois então, como a gente consegue dar suporte um ao outro? Experimentando a dádiva de ver em Deus o amparo de que nós precisamos para viver. Então, quando a gente se ampara em Deus, a gente recebe uma graça e uma força para servir de amparo e de suporte na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Mas antes de mais nada, a gente precisa se amparar em Deus. Ele é a sustentação da nossa vida. É dele que a gente precisa para avançar, para permanecer firme. É dele que a gente precisa para encontrar estabilidade nessas jornadas loucas que às vezes aparecem na vida. A gente precisa de um amparo que só o Eterno pode nos oferecer. Se o Senhor me amparar, diz o texto, eu estarei seguro e sempre estarei atento aos teus decretos. Eu sei, Senhor, diz o texto, tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Pois então, existe um caminho que Deus rejeita. E qual é o caminho que Deus rejeita? O caminho que Deus rejeita, segundo o texto, é o caminho que, aos olhos dos homens, pode parecer útil, mas, na verdade, por ser enganoso, não é nada senão inútil. Então, qual é a maneira mais sensata, segundo o texto, da gente fazer um caminho que seja repleto de utilidade para a nossa própria vida e para a vida de outras pessoas? É fugindo do engano que a gente encontra em tudo aquilo que aparece na vida como a antítese dos preceitos de Deus. Então não fuja por aí recebendo conselhos vãos, palavras soltas, que às vezes parecem ser carregadas de sabedoria, mas que não passam de um engodo. Não se permita ser seduzido ou seduzida por qualquer conselho oferecido por pessoas. Não permita que a sua alma seja alimentada e nutrida por qualquer coisa que não seja o alimento vivo que a gente recebe da palavra do Eterno. Porque existe muita coisa que é enganosa. E essas coisas que correspondem a planos enganosos, diz o texto sagrado, elas são inúteis. Elas não cumprem propósito para a edificação da nossa vida. Por isso que o salmista diz, tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra, por isso eu amo os teus testemunhos. O que ele está dizendo é, Deus tem um compromisso que é de avançar para minimizar os efeitos da iniquidade. Pois é, os textos que falam no Antigo Testamento sobre a destruição dos ímpios são textos que abrem os nossos olhos para nós percebermos como a agenda de Deus sempre e necessariamente é uma agenda que se propõe a minimizar os efeitos da iniquidade. Então o objetivo de Deus não é o de exterminar pessoas. Essa é uma leitura religiosa muito primitiva, de um tempo em que povos duelavam contra povos e se matavam entre si. O propósito de Deus é
ao reunir homens e mulheres que vivem de acordo com os seus preceitos, fazer recuar a força do mal que tenta sempre avançar na história, destruindo a tudo e a todos. Esse é o desejo do Eterno, refrear o furor da iniquidade. E ele faz isso como? Através dos seus filhos e das suas filhas, que, impelidos pela força do seu amor, marcham por essa terra, acreditando que viver segundo a ética e a ótica de Jesus faz toda a diferença. Então o salmista diz: destrói como lixo, como refúgio, todos os ímpios da terra. Por isso eu amo os teus testemunhos. E o meu corpo, Senhor, ele estremece diante de ti. As tuas ordenanças me enchem de temor. Aqui uma espécie de sensação de assombro, mas aquele assombro positivo que o salmista experimenta quando ele para diante da palavra de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim: é muita luz para iluminar o meu caminho. Isso é grandioso demais. Isso faz com que os meus pés se abalem, não no medo, não na insegurança, mas numa percepção gloriosa da grandeza do teu amor, ao enunciar a mim e aos meus irmãos e irmãs preceitos tão sadios, tão saudáveis e tão importantes para a gente construir a nossa vida. Bem, essa é a 15ª estrofe do Salmo 119 e eu faço desse texto a nossa oração, a minha pelo menos, e convido você para fazer desse texto a sua também. Que a gente se afaste da inconstância e se aproxime da constância da palavra de Deus. Que Deus seja para a gente abrigo para a gente descansar e escudo para a gente enfrentar as lutas e que nele a gente coloque a nossa esperança. Que a gente se afaste daqueles que ao praticarem o mal trazem prejuízo para o bom funcionamento da nossa vida. Que a gente se aproxime de quem nos ajudará a obedecer os mandamentos de Deus. E que a gente nunca se esqueça que essa vida que pede responsabilidade, maturidade, bom senso, decência, razoabilidade, ela, em última instância, ela só se mantém porque das mãos do Senhor nós experimentamos e recebemos sustento. E que a nossa esperança se renove nele, que a gente encontre amparo nele, para que a gente possa amparar o nosso semelhante. E que a gente abandone qualquer plano enganoso, porque todo plano enganoso é inútil nos seus efeitos e nos seus propósitos. Que o nosso corpo trema diante da grandeza dessa luz que nos ilumina e que isso faça com que a nossa vida seja vivida com muita beleza e com todo o compromisso de refletir a glória de Jesus, o nosso Senhor. Eu espero que esse encontro tenha abençoado a sua vida, alimentado a sua alma e convido você para estar com a gente na próxima segunda para mais um episódio do Conheça a Sua Bíblia. Até lá!